O segundo diário de viagem é o título da lição 8, classe dos adolescentes, e eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém Campinas, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer tê-los aqui para prepararmos juntos mais uma aula neste canal, que é o canal da Escola Dominical. Você, professor, professora, você, aluno entusiasta da Escola Dominical, seja bem-vindos aqui ao nosso canal. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que aparece aqui lá no finalzinho da nossa aula. Clica no valeu, que é muito importante para nós. E dá uma olhada na descrição, tem um link do WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, faça parte você também. Tem um link do meu WhatsApp, contato para ministrações. Será um prazer atender a sua igreja, congresso, evento, acampamento, culto na praça, campa off. Será um prazer atendê-los, tá certo? E tem um link para você baixar conteúdo, material, slides e muito mais gratuitamente em PDF. Está tudo aqui na descrição. Clica no valeu, ajuda-nos a manter este projeto. Pega a Bíblia, a revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Aí está a nossa revista, o segundo diário de viagem. Se você não assistiu a lição 7, o link da playlist completa está aqui. Uma lição complementa a outra, tá certo? A mensagem, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas de sua casa. Atos 16 e 31. Estamos na hora de aprender. Esta é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, uma viagem que foi abençoada e produtiva apesar dos contratempos. O que parecia um desvio se tornou um caminho de vitórias. É isso aí. Cuidado que as adversidades muitas vezes elas são exatamente instrumentos que Deus usa para nos conduzir por seus eternos, gloriosos e vitoriosos caminhos, tá certo? É bom você pegar aí um bloquinho de notas para fazer aí algumas anotações. Eu vou passando aqui a revista falando onde eu estou e Deus vai nos dando aqui a aplicação para esta lição. Aliás, este é o nosso desafio como professores. Qual é a aplicação desta lição? O que o aluno vai levar para a sua vida diária e prática desta aula, tá certo? Muito bem. Encontro com novas pessoas. Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do trajeto. Ele tinha amor pelas almas e dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus, tá? Paulo foi um grande discipulador. E discipular leva tempo. Por isso que em Mateus 28, Jesus disse assim, ide e pregai a todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Esta é a função do professor, discipular. Aliás, você já fez algum treinamento para professores da escola dominical? Tem algo lindo chegando por aí. Fique atento, por isso é muito importante você se inscrever, ativar as notificações. Fique ligado, tem bênção do céu chegando para vocês. Algumas pessoas que ele encontrou já serviam a Deus nas igrejas fundadas na primeira viagem. Então, nessa segunda viagem, ele já encontrou pessoas que se converteram ali na sua primeira viagem. Algumas se tornaram líderes ali da igreja no futuro. Por exemplo, lá em Derbe e Listra, Paulo encontrou Timóteo. Timóteo depois viria a ser um jovem pastor, um grande líder também, tá? Ele encontrou a vendedora de púrpura Lídia, que passou a crer em Jesus e mediante ali o ensino do apóstolo, tá? Lá próximo à cidade de Filipos, ela se tornou uma grande apoiadora do ministério de Paulo, hospedando eles e os missionários lá em sua casa, certo? Então nós temos aqui que no caminho desta viagem missionária, Deus foi apresentando pessoas a Paulo, que foram apoiando o seu ministério, investindo no seu ministério. Quando um ministério é sério, as pessoas investem, não precisa pedir, ok? Deus levanta pessoas para investir no nosso ministério, para acreditar no nosso ministério. Estas pessoas vão surgindo ao nosso caminho, apoiadores, incentivadores, motivadores, eles vão surgindo em nosso caminho.
quando somos fiéis a Deus e quando cumprimos o seu chamado em nossa vida, quando servimos a igreja de Cristo, Deus prepara pessoas para nos ajudar, Deus prepara pessoas para nos auxiliar, certo? Tópico 2, a parada em Filipos. Gente, ó, rapidinho aqui, é muito importante o seu comentário, tá? Teve uma aula aqui de adolescentes que nós tivemos, se não me falha a memória, nós tivemos nesta aula, vou abrir aqui rapidão só para você ver, nós tivemos acho que mais de 40 comentários. Sabe o que o YouTube fez? O YouTube pegou esta aula minha e divulgou essa aqui, ó. Ó, 35 comentários, a lição 6 de adolescentes, 35 comentários, 1.100 visualizações. Sabe o que significa? Que o YouTube pegou o algoritmo, o robozinho do YouTube, ele viu esse monte de gente comentando aqui, ele falou, é interessante, e ele divulgou para mais pessoas que procuram por assuntos da IBD. Tá vendo como você pode apoiar o canal financeiramente, sem nenhum dinheiro? Então deixa aí o seu comentário, é muito importante para nós, clica no joinha, dá like, dislike, faz alguma coisa pelo amor de Deus. A parada em Filipos. Filipos era uma cidade importante no Império Romano. O trabalho missionário neste local foi muito abençoado, mas Paulo e sua equipe passaram por grandes dificuldades. Ó, tem apoiadores, tem motivadores, agora tem opositores, tá? Porque Paulo e Silas iam todos os sábados para o lugar de oração. E aí, uma jovem vidente começou a segui-los, né? E é aqui que vai acontecer aquela confusão, porque Paulo ficou irritado, repreendeu o espírito maligno que estava nesta jovem, e aí os donos desta jovem, na verdade esta jovem ela era uma escrava, ok? E os donos se aproveitavam deste dom, que na verdade era uma possessão maligna, para ganhar dinheiro. Quando eles perceberam que agora a sua esperança de lucro tinha acabado, porque aquela mulher tinha sido liberta daquele espírito maligno, e eles não iriam mais ganhar dinheiro, eles acusaram Paulo de provocar desordem pública. E dentro do Império Romano, uma das formas do Império Romano governar era mantendo a paz, ok? Então, e os judeus tinham como missão evitar quaisquer distúrbios. Então, quem provocava qualquer tipo de protesto, de distúrbio, de alvoroço, ele era acusado disso. Então, eles acusaram Paulo de ter ali provocado ali um distúrbio, e aí eles foram presos. E é lá nessa prisão que, ao invés de reclamarem, de murmurarem desta injustiça, eles oraram e cantaram. E aí vai acontecer um grande terremoto, vai abalar a prisão, as portas da prisão vão se abrir, e aí o carcereiro, ele grita assustado, e ele diz assim, escuta, o que aconteceu? E ele vai tentar se matar, porque ele seria punido por isso, tá? Um carcereiro romano, ele paga com a própria vida, se houver fuga de prisioneiros. Mas aí Paulo gritou, não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E por conta disso, o carcereiro chamou Paulo, e levou Paulo para sua casa, certo? E lá lavou ali as feridas provocadas ali pela surra que Paulo havia tomado, e perguntou, o que a gente faz? E aí ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, Paulo pregou para eles e batizou ele e toda a sua casa, certo? Então havia um propósito divino. O inimigo achou que iria envergonhá-los. Então, mexeu, vou mandar prender. Mas a prisão de Paulo resultou na salvação de toda uma casa, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, na nossa vida, quando nós estamos na direção de Deus, até as adversidades são transformadas em motivos de honra e glória ao nome de Jesus. Na nossa vida tem uma frase que eu digo que o propósito é maior que a nossa dor. Então Paulo foi preso, Paulo foi acorrentado, mas o propósito não ficou preso. O propósito continuou vivo dentro de Paulo, de maneira que na prisão o Senhor foi glorificado e o propósito seguiu avante, e o propósito seguiu
firme. Então, nós não podemos deixar de cumprir o propósito para o qual fomos chamados, que é pregar o evangelho, que é falar de Cristo às pessoas por causa das adversidades. As adversidades são transformadas em meios pelos quais o nome do Senhor é conhecido. Então, Paulo não parou a sua missão, mesmo porque ele foi preso. Aquela prisão que para o inimigo podia ser uma oportunidade para atrapalhar o propósito, ela promoveu. Isso aí. A adversidade não atrapalha o propósito, ela promove. A adversidade não bloqueia o propósito, ela cria novas oportunidades, ela cria novos caminhos. A gente precisa prestar atenção nisso, certo? Muito bem. Aí nós temos, aqui no tópico 3, a parada em Tessalônica e Bereia. Após saírem da prisão, Paulo e Silas se despediram dos irmãos de Filipos e partiram para Tessalônica e Bereia. Aqui em Bereia tem algo que eu acho assim muito interessante, que é a postura dos irmãos diante da palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos, capítulo 17 e o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então veja, os apóstolos ensinavam e eles estudavam, avaliavam se aquilo que tinham escutado estava de acordo com as Escrituras. Por isso eu tenho dito, por onde eu tenho passado pregando, escute a palavra com a Bíblia aberta, analisando, avaliando, não é? Procurando se aquilo que o pregador está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Há pregadores que dizem assim: fecha a sua Bíblia. Fecha a Bíblia, coisa nenhuma. Não é pregação bíblica? Então, Bíblia aberta e vamos analisar se o que o pregador está falando está de acordo com a palavra de Deus. Se estiver, qual o problema de deixar a Bíblia aberta? Pensa nisso. Bom, Lucas nos conta que Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas as quais se juntaram a eles. Convencer do quê? Da palavra de Deus, do evangelho. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Diante desse cenário, um grupo de judeus que ficou com inveja mobilizou alguns homens malandros e desordeiros para fazer oposição a Paulo e Silas. O crescimento sempre trará consigo a oposição. O crescimento sempre trará consigo a oposição. Eles tentaram prender a Pedro na casa de Jasão ou Jason, mas Paulo e Silas não estavam lá, então eles levaram Jason diante das autoridades, acusando ali os cristãos de muitos crimes, certo? E Jason teve que pagar uma fiança. E aí os apóstolos tiveram que fugir de Tessalônica e foram para Bereia. Então há essa diferença de comportamento. Os cristãos de Tessalônica, as pessoas de Tessalônica não receberam a palavra. Os de Bereia receberam com alegria, tá certo? Então assim, lição prática. No exercício da nossa missão, nem todos vão aceitar a nossa missão com o mesmo interesse. Algumas pessoas vão aceitar com interesse, outras vão se opor. Mas, novamente, a oposição não atrapalha o crescimento da igreja, ela promove. A oposição não impede, a perseguição não impede. Tá? Ele até termina aqui dizendo, as perseguições contra os apóstolos os empurravam para seguirem a viagem e pregarem em outros lugares. Então, na mentalidade daquelas pessoas, quando eles expulsavam os apóstolos de uma cidade, eles estavam dizendo assim, estamos livres de vocês, mas o que eles estavam fazendo, na verdade, era expandindo cada vez mais a pregação do evangelho. Era promovendo cada vez mais o reino de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 e 28, que o Senhor, ele que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E a Bíblia também diz em Jó 42, que nenhum dos planos do Senhor
podem ser impedidos. Então o plano do Senhor era que o evangelho fosse pregado a todas as nações, e nada impediu isso, e nem pode impedir, porque nada pode impedir os planos de Deus. Então, na trajetória, na caminhada cristã, no cumprimento da nossa missão, nós encontraremos, vamos lá, lição prática para esta aula. No cumprimento da missão, encontraremos motivadores, encorajadores, investidores, mas também perseguidores, opositores, ok? No entanto, o nosso foco deve estar na missão. E por causa da missão, os ajudadores, os motivadores e tanto opositores e perseguidores não têm poder de nos impedir, nem de nos promover. Não. O que nos promove é a missão. O que nos faz andar é a missão. Na sala de aula é o propósito que deve ser a sua motivação. Não são os elogios, não são as palavras de motivação, é o propósito, é a sua missão. Sendo assim, os opositores e perseguidores também não têm poder de impedir, porque o que nos move é a missão. O que movia os apóstolos era a missão. Jesus mandou ir e pregar. Então, ou com opositores ou com incentivadores, nós vamos cumprir a missão. Ok, meus amigos, esta foi mais uma aula. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo encontro. Deus abençoe vocês. Ótima semana.